Categoria taxonômica. Eu peguei então o ser humano para dar um exemplo de categoria taxonômica. Então aqui ó, tá reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se a gente for classificar o ser humano é de qual reino? Animalia. De qual filo? Cordado. De qual classe? Dos mamíferos, certo? Qual que é a ordem do ser humano? Primata. Qual que é a família do ser humano? Hominídeo. Qual que é o gênero do ser humano? Homo. E qual que é a espécie do ser humano? Homo sapiens. Então, essa daqui é a classificação do ser humano. Mas qual que é a relação entre o morcego, o pangolim e o ser humano? Quando você pega tanto o morcego, o pangolim e também o ser humano, o reino é o mesmo, Animalia. O filo é o mesmo, cordado. E a classe é a mesma, Mammalia, mamíferos. Então essas três espécies, nós, o morcego e o pangolim, somos próximos, temos um parentesco a nível de classe. Isso quer dizer que a nível de classe, a gente tem até um certo nível uma proximidade celular. E essa proximidade celular dessas três espécies faz com que o SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus, ele consiga infectar as células dessas três espécies. Fechou? Bora agora para a última parte da aula. Vamos aprender nomenclatura binominal? Vamos lá? Então, tratando agora do último tema da aula, nomenclatura binomial. A nomenclatura binomial é a regra, certo? É a forma com que é feita, com que é escrita, com que é elaborada a nomenclatura científica. Como exemplo aqui, o nome do vetor da doença dengue, o Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, como você preferir falar. A nomenclatura binomial, ela tem que ser em latim. Latim, galera. Guarda no coraçãozinho. Tem que ser em quê? Em latim. Por que tem que ser em latim? Porque, galera, o latim é uma língua morta. Não pode ser em português, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão. Porque essas línguas, existem pessoas hoje que são falantes ainda da mesma. O latim não. O latim não tem ninguém mais que é falante. Não tem mais uma população, uma nação que fala essa língua. Por isso, como ela é uma língua morta e ela não está mais sujeita a mudanças, a alteração, então a nomenclatura científica, os nomes científicos têm que ser em latim. O nome também tem que ser destacado. Geralmente, quando você for ler um nome científico num texto, ele vai estar em itálico, viradinho para o lado. Mas você, na sua segunda fase, você não vai precisar virar a prova. Nossa, vou ter que virar aqui para escrever de lado em itálico. Você não precisa. Você pode sublinhar, como eu fiz aqui. Nome científico tem que ser sublinhado, beleza? Então tem que ser em latim, tem que ser destacado do texto, como aqui, exemplo, eu sublinhei, certo? E tem uma outra regrinha, que é essa daqui, ó. Esse primeiro nome é o gênero. Esse segundo nome é o epíteto específico. O nome é o gênero. E esse segundo é o epíteto específico. Fechou? O primeiro nome, que é o gênero, a primeira letra sempre terá que ser maiúsculo, grandona, cheia, bonita. Nome do gênero sempre maiúsculo. Primeira letra sempre maiúscula. Já a primeira letra do epíteto específico, ou seja, a primeira letra do segundo nome, sempre minúscula. Sempre minúscula. Então vamos lá. Só para terminar então esse assunto, olha só. O nome deve ser em latim. O nome tem que ser destacado, itálico, negrito, sublinhado, certo? A primeira letra do gênero, sempre maiúscula. A primeira letra do epíteto específico, sempre o quê? Minúscula. O primeiro nome é o gênero, o segundo é quem? O epíteto específico. Ah, eu pensei que esse segundo nome era a espécie. Não, a espécie é Aedes aegypti. Os dois juntos formam o nome da espécie. Os dois juntos formam o nome da espécie. Repete no seu coração. Muito bom, muito bom. Os dois juntos formam o nome da espécie. Então, o nome da espécie é binomial, bi, de dois. Professor, mas às vezes eu vejo em texto que tá Aedes e não tá escrito Egipte, tá escrito SP.
É verdade, você pode, se você não quiser falar o epíteto específico, você não precisa. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Em vez de colocar Aedes aegypti, por exemplo, você pode colocar Aedes sp. Aedes sp. Aedes sp. Fechou? Você não quis falar o epíteto específico, você só quis dizer o gênero. Fechou, galera? Então, bora lá fazer uma revisão rapidinha. Na aula de hoje, na aula de classificação dos seres vivos, a gente dividiu em 4 partes. Na primeira parte, a gente viu o que mesmo? O porquê é importante classificar. Na segunda parte, a gente viu os 5 reinos. Quem são os 5 reinos mesmo? Vamos lá. Monera, que são as bactérias. Protista, que são as algas e os protozoários. O reino fungi, que são os fungos. O reino plant, que são os vegetais. E o reino animalia, que são quem? Os animais. Fechou? Tá. Em terceiro, a gente viu as categorias taxonômicas, Rheficophaga, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, Rheficophaga. E por último, não menos importante, a gente viu o quê? A gente viu nomenclatura binomial. Fechou? Galera, foi isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado. Qualquer coisa, me procure no meu Instagram. Inclusive, a gente se vê. A gente se vê onde? No meu Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, fui!